Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro As Brumas de Avalon, volume 2, A Grande Rainha. Bom, o que acontece? Eu já botei resenha aqui no canal do volume 1 das Brumas de Avalon. Eu quero fazer as resenhas individuais de cada livro e trazer looks diferentes para cada livro, fazendo alguma referência de alguma personagem. E o que eu vou fazer com os spoilers? No primeiro livro aconteceram muitas coisas até o final, mas eu não falei sobre tudo aquilo na primeira resenha, porque lá no primeiro vídeo às vezes você ainda não leu As Brumas de Avalon, às vezes você ainda vai iniciar, às vezes você tá no início da leitura, mas quer saber uma resenha se te interessa ou não a saga, a série. Então aquele primeiro tem alguns spoilers, mas não chega a ser todos os spoilers e nem o final. Então agora, no segundo vídeo, eu já vou dar qualquer spoiler do primeiro livro sem dó. Agora no segundo livro eu vou guardar algumas coisas pra gente contar esses spoilers na resenha do terceiro livro. E assim vai indo, porque aí você só pega os spoilers depois que você já tiver lido o livro. Então se você não leu o volume 1 ainda, não vem assistir esse vídeo agora. Vai lá, lê o volume 1, assiste a minha resenha do volume 1, depois você volta aqui. Na verdade você faz o que você quiser, né? Eu tô dando ordem aqui. Com coisa que, né? Que eu mando alguma coisa. A grande rainha não sou eu. Bom, quem é a grande rainha? No momento sou euzinha mesmo, porque é a Gwynnefer. E nós vamos descobrir qual vai ser a jornada dela. Por isso eu fiz esse look aqui. Nunca fui loira nesse canal. Chegou o dia em que eu fiquei loira. Fiquei loira por Gwynnefer. E isso é bem assim... polêmico, porque quem lê o livro sabe que Gwynnefer é uma das personagens mais odiadas desse livro, e ainda assim eu quis homenagear ela porque eu gosto muito dela. Bora lá, o que acontece no primeiro livro que eu não falei ainda e que a gente precisa saber pra seguir a história do segundo livro? Spoilers do primeiro livro. Morgana começa a sua vida, é mandada pra Avalon pra poder ser iniciada como uma sacerdotisa, então ela precisa fazer seus treinamentos, ela vai pra lá com 11 anos, então quando ela chega lá nos seus 17, mais ou menos 16, ela já está bem mais preparada, e aí a Viviane tá assim... minha sucessora tá ficando pronta, tô moldando ela. Eles têm um ritual lá em Avalon que justamente é o da... como é que é o nome daquele negócio? As Fogueiras de Beltane. As Fogueiras de Beltane. Uma sacerdotisa de Avalon virgem, ela é... colocada lá para poder doar sua virgindade para a deusa. Então assim, a deusa vai incorporar aquela sacerdotisa para poder fazer um acasalamento ali na Fogueira de Beltane. Só que não é qualquer homem que vai acasalar com ela, tem que ser o Gamo Rei, ou seja, numa disputa de gamos, um sacerdote é colocado lá no meio, ele estava predestinado àquilo. A gente só sabe que tem uma pessoa que está predestinada àquilo, e a gente vai descobrir quem é. Esse rapaz é predestinado, então ele é vestido, aí descreve todo o ritual, onde eles passam sangue, aí põe uma carcaça de gamo nele para ele poder ficar com um cheiro disfarçado e no meio dos outros gamos, e aí ele tem que sobreviver, e se ele sobreviver ele tem que chegar até a fogueira e acasalar com a deusa. Então esse é o ritual, e a Morgana é a deusa nesse momento. A deusa incorpora nela e Deus incorpora nele, e eles têm que fazer um acasalamento dentro de uma caverna. E é o que acontece, vai lá, ó. Depois que acabou no escuro, que tava lá nas velas dentro da caverna, o Gamo olha pra Morgana, Morgana olha pra ele fala assim, acho que eu conheço você, hein? Aí ela, eu acho que eu conheço você também, hein? Aí ele fala assim, pois é, eu sou o Arthur. E era o Arthur, o rei Arthur, ainda não é rei, mas é o Arthur. E aí a gente tem um babado, porque ele é filho da Igraine com Uther Pendragon. Então assim, é a mesma mãe, né? Ó o incesto aí, gente. A Morgana, filha da Igraine também, eles são irmãos. Então quando eles foram separados, ele tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade e a Morgana tinha 11. Então assim, ela viu ele criança e ele viu ela criança, mas ele cresceu e não sabia mais quem era ela. Ela cresceu longe dele, então eles não se conheciam. Então eles nem se reconheceram depois, quando o sol começa a nascer, que eles olham melhores as feições deles, que eles já não estão mais naquelas poções do ritual, que a deusa já não tá possuindo ela e nem o deus tá possuindo ele. Então eles encaram a realidade que realmente a Morgana foi empurrada pela Viviane a fazer esse ritual, segundo ela eram obras da deusa, e ela teve que acasalar com o próprio irmão. Aí fica assim,
pesado. E o Gamo Rei, ele tem a sua galhada, que é bem falada, inclusive, que ele põe a sua galhada também, além da pele, da carcaça fresca que eles vestem o Gamo, ele também põe a sua galhada. Então ele é conhecido como Galhudo, e o Arthur é o Galhudo. O que acontece? Plot twist dessa história toda. O Arthur é feito rei, no primeiro livro mesmo, no final. Ele é nomeado rei, ele entra no lugar do Uther Pendragon, e ele é o rei predestinado a unir toda a Bretanha com, enfim, todos os reinos e tal, e inclusive Avalon. Então ele vai lá em Avalon, faz esse procedimento, e aí ele volta para poder ser coroado lá também, onde Avalon presenteia o Arthur com a sua espada, que aí a gente conhece que espada é essa que Arthur carrega, Excalibur. Então sua Excalibur vem de Avalon nessa história aqui, então você acaba conhecendo a origem dessas peças lendárias da história do rei Arthur, como a sua Excalibur e como também a sua tábua redonda, que eu já vou chegar nela. Então assim, ele recebe a sua espada lá em Avalon, que é uma espada que representa justamente o compromisso dele em manter essa religião, em respeitar essa religião quando ele for governar, porque o cristianismo está em ascensão. Então ele promete ser um rei que vai respeitar essas religiões e que não vai esquecer Avalon e deixar para escanteio. E a Morgana, inclusive, borda uma bainha para a espada dele com encantamentos, que com aquela espada na grande batalha, quando vier a grande batalha que o rei Arthur vai enfrentar, ele vai sobreviver, porque o feitiço é justamente para impedir que ele sangre muito. Ele nunca vai sangrar ao ponto de morrer em guerra. Então quando chegar a grande batalha, ele vai ter essa proteção de Avalon. E em troca disso ele precisa ser fiel e jurar a bandeira de lá. Então ele vai pra assumir a Bretanha, o reinado na Bretanha, carregando a bandeira do dragão, que é a bandeira do Pendragon, que era do pai dele, né, que era o Uther. E ele chega lá reinando com a bandeira do dragão ainda. E onde entra a grande rainha nessa história? Depois que ele vira o rei, ele naturalmente vai precisar de uma rainha. E quem será a rainha dele? Então num reino existe a Gwynnefer. Gwynnefer é filha de um rei lá de um canto, que eu não lembro o nome do canto onde ela vem. Eu também não ligo muito pro canto onde ela vem. E eu só sei que esse rei, ele tem os cavalos que o rei Arthur precisa. Ele precisa dos cavalos do pai da Gwynnefer, justamente para quando vier a grande batalha, eles serem pioneiros nisso, em terem cavalariços, e que eles combatem 10 vezes mais homens em cima de um cavalo do que a pé. Isso vai dar vantagem a ele na guerra. Então, para conseguir isso, a Gwynnefer, ela serve como moeda de troca. O pai dela fala que para poder ceder os cavalos pro Arthur, ele tem que casar com a filha dele para ele poder ficar mais próximo da realeza, claro, né? Então a Gwynnefer é feita rainha sim. E é muito triste porque a gente já começa a ver mais uma vez uma mulher sendo usada, uma mulher não tendo direito de fala, uma mulher sendo subjugada, sendo comprometida. E a Gwynnefer vem desse passado. Ela foi criada num convento, então ela é completamente católica. Ela foi criada num convento. Ela já teve uma aparição dela com a Morgana e o Lancelot. Se vocês não sabem, o Lancelot já existe aqui na história. Lendo você vai descobrir. Ele é filho da Viviane. A Viviane, que é a Senhora do Lago, ela tem filhos por conveniência, para poder, enfim, para poder seguir o fluxo das coisas, e Lancelot é um desses filhos, e ele se torna o braço direito de Arthur, e ele é primo da Morgana, né? Então quando ele vai em Avalon, que a mãe dele é a Senhora do Lago, então ele acaba indo em Avalon em alguns momentos. Quando ele vai em Avalon, ele encontra com a Morgana, e aí rola um clima, só que eles dão de cara com a Gwynnefer num episódio que você vai ter que ler para descobrir que episódio é esse. Isso antes dela se tornar rainha ou qualquer coisa do tipo. Eles têm um encontrinho lá e você fala: essa garota aqui vai ser uma questão. E lá na frente ela aparece, ela é entregue pro Arthur pra casamento, e aí ela se casa com o Arthur. E o Arthur tenta ser um cara assim, olha, fazer o quê, né? O casamento é arranjado, mas eu prometo te honrar, te amar, te tratar bem. E ela fica tipo assim, sendo que ela já viu o Lancelot antes dele, ela já estava o quê? Nervosa com o Lancelot. Ficou apaixonada com o Lancelot e ele é apaixonado pela Gwynnefer. E ela foi prometida ao Arthur. Então ele ficou assim, com aquela dor de, meu Deus, a minha amada foi prometida pro meu melhor amigo. Ai, que péssimo, perdi a Gwynnefer pro Arthur. E ela fica, meu Deus, fui dada pro Arthur, sendo que eu queria estar dando pro Lancelot. Ai... Então fica nesse clima. Aí você pensa, nossa, tá tudo já bem tenso, temos um triângulo amoroso. Não, nós temos o quê? Um quarteto
quarteto, porque a Morgana tá enfiada ali no meio também. O Arthur fica pegado à irmã, olha que bizarro, mas é isso. O Arthur fica pegado à irmã porque foi com ela que ele perdeu a virgindade, e aí ela fica tipo assim, amado, esquece isso, que isso é um climão danado. E ele, eu não posso esquecer, nenhuma mulher será pra mim como você foi. Ela, cala essa boca que isso tá estranho. E ele, não. E isso é bem curioso, porque ela é de uma religião onde o acasalamento e o parto, né, o nascimento das crianças é pra servir os propósitos da deusa. Então essa questão de incesto não devia ser um problema pra Morgana, e devia ser um problema pra ele, que é cristão, né, que é criado ali no cristianismo. Mas ele também respeita suas origens druida, e ele acaba que se importa menos com isso do que a Morgana. A Morgana acaba carregando um pouco de culpa cristã, talvez das suas origens, né, porque até os 11 anos de idade ela foi criada no meio cristão. Enfim, aí a gente tem esse triângulo, esse quarteto amoroso, né, porque ainda por cima Morgana gosta do Lancelot. Ela gosta do Lancelot, que gosta da Guinevere, que gosta dele, mas tá casada com Arthur, que gosta da irmã, e é isso aí. O primeiro livro acaba nessa situação toda aí, né, que o Arthur acasalou com a Morgana e vai assumir o reinado. A Guinevere ainda não apareceu, só que a Morgana sai com mais uma surpresa. Ela saiu desse acasalamento com uma sementinha grávida do Arthur. Ou seja, ela vai ser tia e mãe da criança. É isso daí. Morgana sai de Avalon, fica puta da vida. Ela fala, não tô aqui pra prestar esses propósitos ridículos que eu tenho que ficar dando pro meu irmão sem consentimento. Então ela vai lá e foge de Avalon e fala, não quero viver ali. E vai viver com a tia dela, Morgause, lá no reino de Lot de Orkney. Lembra que eu falei que Morgause era importante? Morgause aparece agora no segundo livro. Agora que você já sabe de tudo isso, eu não preciso nem ler mais nada que eu contei tudo, mas eu tenho o livro 2 que começa exatamente neste ponto. Aí a gente vai acompanhar aqui o ponto de vista da Guinevere, desde novinha, que foi entregue ao rei Arthur, até o casamento dela com ele, e como que ela vai governar ao lado dele, porque ela não aceita muito essa posição de poder, porque ela foi ensinada que as mulheres precisam ser subjugadas e que ela tem que aceitar isso. E ela sofre uma pressão muito grande para engravidar e dar um herdeiro pro Arthur, porque obviamente o rei precisa de um herdeiro, e no cristianismo o herdeiro é o homem, quem manda em tudo é o homem, quem herda tudo é o homem, e a mulher não tem valor no cristianismo, principalmente nessa época. Então já em Avalon é o contrário, né? Se você tem filhos homens, fala, se você tem filha mulher, fala, meu Deus, eu vou servir a Deus agora mesmo, que eu tive uma menina. Então ali a realidade é completamente diferente, e Guinevere fica nessa pressão muito grande. Ela é muito vilanizada pelas pessoas, todos os lugares que eu vejo falando sobre o livro, as pessoas odeiam Guinevere. E eu entendo perfeitamente, as atitudes dela são completamente odiosas, porque ela é uma religiosa fervorosa, e ela fica o tempo todo no pé do ouvido do Arthur assim, promessa de Avalon uma ova, você tem que servir a Deus cristão, para com esse troço de pagão. E ele fica, não, mas eu jurei a Avalon que eu preciso respeitar a religião deles também, eu tenho que ser um rei pra todos, eu não posso ser um rei só pra quem é cristão. Ela, a terra é cristã, cala essa boca, você não sabe de nada, temos que respeitar um Deus só. E aí ela fica o tempo todo no ouvido dele, e isso vai causando uma repulsa no leitor, obviamente, porque a Morgana, ela é a antagonista, as duas são antagonistas uma da outra, né? Porque a Morgana representa Avalon, representa uma religião druida que está sendo dizimada da Terra, e a Guinevere representa justamente a opressão, né? Que vai chegando com essa religião. Não a opressão, a Guinevere de forma alguma representa a opressão aqui. Falei mal. Ela representa a religião opressora, no caso que é o cristianismo. Por que que eu não acho que a Guinevere seja a opressão em si? Apesar de todas as coisas que a Guinevere fala e faz, ela é uma mulher que foi subjugada, ela é uma mulher que foi ensinada a servir, foi ensinada dentro do cristianismo desde novinha, então ela reproduz aquilo que ensinaram ela. Então assim, ela nada mais é do que uma vítima daquele meio. Ela é uma vítima de diversas formas, ela não consegue conceber um filho pro Arthur, então ela passa o livro inteiro nessa saga de será que agora eu vou conseguir finalmente ter paz e dar um filho pro Arthur? Então assim, isso é um martírio pra ela, porque todo mundo cobra ela, é como se ela fosse inútil, ela não servisse pra absolutamente nada se ela não der um filho, um herdeiro pro rei. Então eu acho que isso é muito pesado também pra gente levar em consideração. Isso faz com que cresça um ranço muito grande nela, ela vai ficando muito amargurada, porque a cada dia que passa, outras pessoas vão tendo filhos, e herdeiros vão nascendo, e todo mundo vai seguindo a vida, e ela vai ficando parada ali, ó, frustrada que ela não consegue dar um filho pro Arthur, e ele fica tipo assim, olha, eu já notei que você gosta do Lancelot, ele é meu melhor amigo, se você tiver um filho dele, eu vou fingir que é meu e tá tudo ótimo. E ela
ela assim, doida pra ficar com o Lancelot, aí ela fala, mas de forma alguma eu posso fazer isso. A minha culpa cristã não me deixa fazer isso. Então é muito complicado toda a vida da Guinevere. Ela é apaixonada pelo Lancelot, que é o cavaleiro, um dos cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, e que é o melhor amigo dele, e que a Guinevere é apaixonada. Os dois ficam o tempo inteiro trocando olhares e tipo assim, meu Deus, eu te amo e não posso te tocar. Então é bem triste a história dela também. Então eu não acredito que a Guinevere seja uma personagem totalmente ruim. Eu acho que ela é uma personagem que com muitas atitudes horríveis, mas que existe uma explicação do porquê ela se comporta dessa forma. E a cada dia que passa, você imagina só, ela tem inveja da Morgana, ela tem inveja de várias outras mulheres, como a Morgause, por exemplo, que são livres, independentes, que não se subjugam às leis cristãs, e que isso deixa ela mordida. Ela fica muito mordida quando ela vê a Morgana vivendo ali na corte do Arthur, e a Morgana vai viver lá em um determinado momento, porque ela saiu, foi pra casa da Morgause, teve o filho lá, e eu vou voltar nessa parte aqui. Mas aí depois ela foi viver lá com o Arthur, na corte dele, e aí ela não aceita as leis conforme, ela vai vivendo ali, dançando a dança deles, mas de fato ela faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela fala o que ela quer, e isso deixa a Guinevere completamente mordida, tipo, ela precisa ser subjugada de alguma forma, então ela acha isso absurdo, e pra mim nada mais é do que uma inveja porque ela tem dor de cotovelo, por ser tão oprimida. Ao passo que você acompanha todo esse desenrolar da Guinevere com o rei Arthur, e aí a gente tem a grande rainha, né? Ela se torna uma das protagonistas do livro, então no segundo livro você vai acompanhar muito ela, você vai acompanhar um pouco da Viviane, a Viviane está envelhecendo, o tempo está passando aqui, a Morgana foi pra casa da Morgause lá com o reino de Lot, e quando ela chega lá em Orkney, ela tem o filho dela lá, a Morgause já fica atenta, que criança é essa? Quem é esse filho da Morgana? E isso representa algum risco pra mim? Porque ela e o rei de Orkney, o Lot, eles querem o lugar do Arthur. Então assim, a Morgana, ela é independente de ninguém saber, na Terra Cristã eles não vão aceitar um filho do Arthur com a irmã, mas de qualquer forma é sobrinho dele. Então assim, se a Morgana, a irmã dele tem um filho, ele já é o herdeiro do trono se o Arthur não tiver nenhum filho. Então assim, acaba sendo um problema pra Morgause e seu marido, o rei Lot, porque eles pensam, olha, a gente não vai conseguir assumir o reinado hora nenhuma se o filho da Morgana ficar por aí, hein? Então o que a Morgause faz? Cata o filho da Morgana e fala, deixa que quem vai criar essa criança sou eu, e eu vou ter essa criança, eu vou ter esse trunfo contra o rei Arthur no futuro. E é o que ela faz. E a Morgana tá nem aí pra criar filho, ela fala, ó, não quero criar filho não, hein, quero viver minha vida. Então ela larga a criança lá que a Morgause tá doida pra criar, então fala, então cria, faz o que você quiser, e ela vai embora. E ela acaba vivendo lá no reino do Arthur por um tempo, porque ela ainda está muito fula da vida com Avalon. O que é bem legal, Távola Redonda. Ah, você já conhece várias coisas, como a Excalibur quando ela aparece, você fica assim, ah, e a Excalibur, então aqui que ela surgiu, dentro da ideia da autora, né, que ela recriou toda essa história do rei Arthur. Então é bem gostoso como ela criou essas referências. Como que a Távola Redonda aparece? Não vou contar pra vocês, mas posso dizer que você vai notar isso na história da Guinevere. Então quando Guinevere aparecer, a Távola Redonda também vai aparecer. E você vai falar, ah, a Távola Redonda aqui. E Camelot. O rei Arthur não está reinando em Camelot. E você pensa assim, mas não é em Camelot que tudo isso se passa? Você vai entender quando Camelot entra na história. Então é muito gostosa essa construção ao longo do livro. O tempo vai passando impiedosamente. Então assim, você tá lendo e de repente já se passaram 3 anos e você fica, meu Deus, já se passou isso tudo. Muita coisa acontece e a Viviane vai envelhecendo, vai perdendo a visão e ela fica assim, meu Deus, por onde anda Morgana? Morgana não está aqui, eu preciso da minha sucessora. E a Morgana tá tipo assim, gente, me dá bons drinks, eu quero fazer alguma coisa gostosa, tem uma rave aí legal pra mim ficar, eu não quero saber de ser sacerdotisa não, hein, filho do meu irmão, não tô sabendo de nada não, essa criança não é pra mim criar não, hein. Morgana tá assim. E ela tá literalmente assim, porque num determinado momento ela tem uma confusão lá no reino de Arthur e ela decide sumir no trecho. E Morgana some no trecho, no meio do livro. Aí você fica assim, gente, onde está Morgana? Ninguém sabe. Ela não está com Morgause, ela não está em Avalon, ela não está na corte do Arthur. E você fala assim, onde está essa mulher? Onde ela está enfiada? E você vai descobrir onde ela estava enfiada esse tempo todo. Que na verdade ela fica sumida por 5 anos. Ou seja, não dei todos os spoilers pra você, viu? Você ainda tem um monte de coisa pra descobrir aí. O que estava acontecendo nesses 5 anos? Onde essa mulher estava enfiada, gente? Que ela não estava cumprindo o destino dela? Bom, tem uma bomba no final desse livro.
uma bomba no final desse livro. É impossível você chegar no finalzinho do segundo livro, na última cena da última página, e não querer ler o livro 3 na hora. É impossível. É impossível, só vou dizer isso pra você. Na hora que você ler o livro 2, você encerrar ele, a última página, você vai falar: puta que o pariu, eu preciso do livro 3. E aí o livro 3 a gente vai discutir na nossa próxima resenha, que eu já vou gravar com esse look aqui mesmo. Então fique atento aqui no canal, pois em breve vou postar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa resenha. Aqui fica a minha indicação para o livro 2 das Brumas de Avalon, que é a Grande Rainha. A partir de agora a gente vai falar spoiler à vontade, então assim, se você já leu, o vídeo é pra você, é pra gente discutir. Se você não gosta da Gwynnefer, eu entendo, mas eu, por mais que eu odeie diversos momentos dela, várias coisas que ela faz e fala, eu fico assim, puta da vida, ainda assim eu tenho algum pouco de empatia com ela, eu consigo entender algumas motivações dela, por mais erradas que sejam. E vale a pena ressaltar um ponto que eu não falei aqui ainda nessa resenha, antes de encerrar, é que o Rei Arthur, o que a gente vai... Ah, vou deixar o gancho pro livro 3, né? Ah, eu não deixo o gancho pro livro 3. Não vou deixar, não. Eu acho que é melhor não dar esse spoiler, não. Deixa você ler. No livro 3 eu comento como que encerrou o livro 2. Melhor. Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, por favor, comente abaixo a sua opinião, dê um like e compartilhe com seus amigos. Aí abaixo são as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Scoob, tem tudo aí anotadinho. Tem também um link para você comprar um exemplar de As Brumas de Avalon na Amazon, e você pode comprar lá qualquer coisa que você comprar no meu link, gera uma comissão aqui pro canal e não tem custo nenhum adicional para você, então você ajuda a criação desse conteúdo. Pode não ser essa edição aqui, porque eu não sei se essa edição ainda tem pra venda, mas tem uma edição única também que é belíssima, então vou deixar o link aí abaixo pra vocês. Se você também quiser, tem outras formas de apoio ao canal, como o Apoia-se ou minha vaquinha online, que eu tô lá tentando pagar minha câmera nova, e os links estão todos abaixo. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.